Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a vocês que nos assistem no YouTube também, sejam muito bem-vindos. Alguém na casa pela primeira vez? Olha, sejam bem-vindas. Qualquer dúvida pode nos procurar no final, tá bom? Meu nome é Arthur Mondaini e vou fazer aqui uns lembretes, uns avisos. Pedir para que vocês guardem os celulares, coloquem no modo avião para evitar que toque, né, na hora da reunião. Aqueles que trouxeram água fluidificada, não esqueçam de retirar no final, deixem lá na mesa para fluidificar. E não esqueçam de retirar no final. Todos fazem o Evangelho no Lar? Vocês conhecem o Evangelho no Lar? Não? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar no final também, tá bom? A nossa página de abertura hoje será feita pela Amanda. E o nosso estudo na sequência será feita pela Cíntia Proença, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Tá? Vamos à nossa página. Boa noite. Do livro Pensamento e Vida, capítulo 30, Amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos a glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe precede as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele. Concede-nos quando, impensadamente, nos consagramos ao mal, à própria eternidade, para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é de legislação por ele estatuída
que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenha o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa, e para que a vida e o pensamento de todos nós lhes retratem a pegada de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, envolvidos por essa reflexão de amor, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer por todo o amor que nos ofereceu, que nos ensinou. Que esse amor possa nos envolver, nos acalentar, nos direcionar. Muito obrigado, Mestre, por tudo que proporciona em nossas vidas, mesmo que ainda não compreendamos, que consigamos um dia entender como aplicar o amor em cada uma das situações que nos apresenta. Querido Mestre Jesus, envolva a nossa irmã Cíntia para que ela possa nos trazer o melhor fruto dos seus estudos na apresentação desse amor ao próximo e esse amor a nós mesmos. Graça vos damos por tudo, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, Cíntia. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva nessas vibrações de muito amor, para que a gente possa fazer reflexões muito importantes nessa noite, justamente sobre esse sentimento, o amor. Porque o amor, no dicionário, ele tem um significado. O amor, ele é um sentimento. E tá certo, é um sentimento. Mas Jesus, na sua vinda à Terra, através dos seus ensinamentos e de tudo que ele exemplificou, ele deu uma amplitude a esse significado. Porque o amor, ele só é amor realmente quando ele é vivido. O amor, ele é um sentimento tão sofisticado que ele não anda sozinho. Ele se manifesta através de outros sentimentos. Ele se manifesta através de outras virtudes. Para eu amar, eu preciso compreender. Para eu amar, eu preciso acolher. Para eu amar, eu preciso perdoar. Então, é sobre esse sentimento tão complexo e que nós ainda não temos condições de entendê-lo nem senti-lo em toda a sua potencialidade que a gente vai conversar hoje. E o título, o tema do estudo de hoje é Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a máxima do Cristo, uma determinação de amor para a humanidade. Mas vamos entender de que forma essa máxima surgiu?
Jesus, ele estava pregando em Jerusalém, no templo, e os doutores da lei já o haviam interrogado 2 vezes. Uma vez sobre a legitimidade dos impostos pagos a César, na época, e depois ele foi interrogado sobre a ressurreição dos mortos. Só perguntas capciosas, né? No intuito de levar Jesus ao erro, no intuito dele se contradizer. Porque os doutores da lei achavam que Jesus era um impostor. E eles não satisfeitos, né? Porque Jesus se saiu muito bem nessas indagações, eles vieram com a terceira pergunta, mais uma pergunta, que é a próxima que a gente vai ver no slide. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas por que o doutor da lei foi tentar Jesus justamente com o maior mandamento? Que mandamentos são esses que ele está se referindo? A lei mosaica, né, da época. A lei mosaica, o judaísmo, tem 613 prescrições, orientações que regulam toda a vida do judeu. Como ele deveria se comportar, com quem ele deveria se casar, como ele deveria criar os filhos, como ele deveria se higienizar, o que ele deveria comer, como ele iria dirigir os negócios, tudo. Essas 613 prescrições regulavam toda a vida do judeu. E aí ele faz essa pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Porque se Jesus fala, é guardar o sábado, ele ia falar: e o amar a Deus? Você é um impostor, né? Só que Jesus é Jesus, né, gente? E aí, ele fala: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui na última frase está o pulo do gato de Jesus. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus não nega nenhum mandamento. Ele dá sentido a todos eles. Ele pega um mandamento que está em Levítico, pega outro mandamento que está em Deuteronômio, que são livros do judaísmo, e fala que todas as leis só fazem sentido se estiverem submetidas a essa máxima. Ele não nega nenhum, ele dá sentido a todos. Né? E é sobre essa máxima que a gente vai estudar hoje, dividindo. Então, primeiro, vamos falar sobre o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu Deus. E Jesus na terra, ele exemplificou o amor a Deus. Ele tinha uma relação muito próxima com Deus, né? Ele tinha um diálogo, um amor. E ele apresentou para a gente um Deus totalmente diferente do Deus dos judeus. Porque o Deus dos judeus era o Senhor dos exércitos, o Deus ciumento, o Deus que fica magoado quando não é entendido, quando não é correspondido. É o Deus que tem prediletos, é o Deus que incita guerras, é o Deus do olho por olho e dente por dente, da lei de Moisés, né? E Jesus vem mostrar, não, um Deus misericordioso, um Deus justo, um Deus bom, um Deus que não castiga e que por nos amar demais nos educa
Até hoje a gente não fala para as crianças, não faz isso, papai do céu castiga. E a gente embute isso nas nossas crianças desde cedo. Quando não, Jesus não castiga. Ele educa, Deus educa, né? Deus educa. Então, essa primeira determinação é de amor. Ou seja, ele traz um amadurecimento para essa relação, né? Para que a gente saísse, para que a humanidade saísse do temor para o amor. Porque os judeus, será que eles amavam realmente a Deus? Era possível amar um Deus tão punitivo? Eles temiam. E Jesus veio mostrar que é possível amar, né? E aí a gente se pergunta, hoje nós aqui, a gente ama a Deus realmente? A gente ama a Deus? Ou a gente só ama a Deus quando a vontade dele está de acordo com a nossa vontade? Né? A gente ama a Deus quando a gente se revolta com ele? A gente ama a Deus quando a gente atrapalha a sua obra? A gente ama a Deus quando a gente maltrata a natureza, que é a sua obra, e na natureza está tudo, animais, rios, mares, o ar, nós, florestas. Será que a gente ama a Deus realmente, com toda a nossa potencialidade? Né? É uma pergunta para a gente se fazer. Pode passar. Em João, capítulo 6, versículo 38 a 40, tem uma passagem muito bonita que aprofunda também esse relacionamento. Outro aspecto que Jesus traz desse relacionamento com Deus. Ele fala assim: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por que eu trouxe para a gente ver esse trecho aqui? Porque ele traz dois aspectos interessantes. Ele chama Deus de Pai. Ele chama Deus de Pai. Um conceito que na época não se tinha. Então ele nos dá o conceito de paternidade divina, né? E ele fala da obediência, quando ele diz que não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai. Então, ele traz a questão da obediência. Para a gente amar a Deus, a gente tem que ser obediente. Ué, mas como se dá isso? Bom, gente, Jesus foi obediente o tempo inteiro. Aí está a prova, né? Não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Porque Jesus era um espírito puro, ele já tinha isso embutido nele. É necessário a gente ser obediente. A gente se revolta porque a gente ainda é imperfeito. Por que é importante a gente ser submisso a Deus? Em que sentido? Nós temos a nossa vida, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos os nossos planos, as nossas metas, e é isso, nossa autonomia para agir até certo ponto, e é isso mesmo, nós temos que evoluir, nós temos que trabalhar, né? Isso é natural, mas por diversas vezes as coisas não saem de uma forma que não está sob o nosso controle. A gente planeja, a gente batalha, e alguma coisa não sai de acordo com o que a gente planejou. Por diversas vezes na vida, não é assim? E é nesses momentos que a gente deveria pensar: eu fiz tudo o que me cabia, o que me cabe eu faço. Eu tenho o meu papel na obra da criação, o meu papel com a minha vida, as coisas que eu preciso fazer, as coisas que eu preciso realizar. Mas as coisas que eu não tenho controle, que não dependem de mim, eu devo entregar. Por que entregar? Justamente porque Deus é Pai e Ele é amor. Se um Deus Pai da terra faz de tudo pelos seus filhos, o que dirá esse Deus que é perfeito?
Então, o que a gente não entende, o que a gente não tem controle, a gente entrega. Isso é confiança. E confiar também é amar. Né? Quando a gente se entrega, eu não tenho mais o que fazer, eu entrego a minha vida. Eu entrego essa situação. Quantas coisas já nos aconteceram, que saíram da nossa vida e a gente não queria que saísse. E depois a gente viu que foi a melhor coisa que aconteceu. Quantos livramentos? Porque Deus conhece tudo, né? A gente tem um planejamento maior, acima dos nossos. E a Ele, nós estamos submetidos. Né? Então, é essa questão, né, do amar, do amor a Deus, do não temor, né? Da paternidade divina. Deus é pai, é amigo, é misericordioso, é justo, é bom. E nós precisamos obedecer, fazer a sua vontade. Nós estamos sujeitos às suas leis. Pode passar para mim? E agora o segundo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse fica um pouquinho mais difícil, né? Fica um pouquinho mais complicado. Pode passar, Bedinho. Um doutor da lei faz a pergunta para Jesus novamente. Está em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Mestre, que fazei para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Como a interpretas? O homem responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele responde de pronto, porque ele é da lei. Quem é da lei sabe, ele conhecia a lei. E Jesus fala, faça isso e viverá. Jesus não precisou responder. Ele mesmo respondeu. E Jesus falou, faça isso e viverá. Porque tem uma diferença muito grande entre a gente ler, conhecer, saber, estudar e fazer. E praticar. E vivenciar. Olha o amor vivido aí que a gente falou lá no início. Faz. E se a gente, enquanto a gente está estudando nosso Pentateuco, nossos textos de Emmanuel, né, toda a literatura espírita, a gente está só angariando conhecimento, né? Está sabendo tudo na ponta da língua. Isso aqui está em Missionários da Luz. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo. Ou a gente está vivenciando o Evangelho? Precisa fazer. Senão não adianta, né? Passa para mim. Então, o homem faz a pergunta que atravessa os séculos. E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E para responder essa pergunta, Jesus conta uma das parábolas mais conhecidas do Evangelho, que é a parábola do bom samaritano. É justamente para responder essa pergunta. Eu trouxe a parábola resumida, tá, gente? O homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram suas roupas, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou em seu próprio animal e levou-o para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele.
Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual dos três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. Era óbvio. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Não adiantou ele pegar o mandamento, ele precisou exemplificar através de uma parábola. E aí a gente destaca uma coisa: judeus e samaritanos não se davam por divergências religiosas. E os samaritanos sofriam muito preconceito naquela sociedade. Eles não eram bem vistos. Já um sacerdote era, um homem de Deus, responsável pelos cultos no templo. O levita era da tribo de Levi e ajudava o sacerdote também nessas práticas religiosas. Por que será que Deus não colocou o sacerdote ou o levita como herói da história? Por quê? Para nos mostrar que não importa nosso cargo religioso, importa o que a gente tem no coração, importa o amor que a gente desprende em direção ao outro. Foi de propósito que ele botou o samaritano como o herói da história. Porque não adianta nada a gente saber tudo, estudar tudo e não praticar nada. E falando isso, gente, não é porque eu estou aqui falando para vocês que eu acho tudo isso muito fácil, não. É uma luta diária. É uma luta diária. Né? Pode passar para mim? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de sociedade. A lei de sociedade é abordada no capítulo 7 da terceira parte do Livro dos Espíritos. E os espíritos afirmam que a vida social é uma lei natural, pois o homem necessita do contato mútuo para progredir. No isolamento absoluto, o ser humano embrutece e estiola. Estiola é definhar. Pois ninguém possui sozinho todas as faculdades necessárias. Ou seja, nós temos 10 leis divinas, e isso está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Não, no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, na terceira parte, né? Na terceira parte. Nós temos 10 leis divinas, e uma dessas leis é a lei de sociedade. Essa lei nos obriga à convivência uns com os outros, para que aprendamos a servir. Então nós somos obrigados a conviver, porque é em contato com as diferenças humanas que a gente percebe onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa progredir para fazer a tal da reforma íntima. Porque é muito fácil amar quem pensa como eu, amar quem age como eu, amar quem não me contraria. É nesse contato na sociedade, uns com os outros, com a família, que é o nosso primeiro núcleo social, com os amigos, no centro espírita, no trabalho, até com pessoas na rua que a gente não conhece, é que a gente vai se testar e ver onde precisa melhorar. Então, se eu sou uma pessoa muito impaciente, eu vou me deparar com pessoas que me estimulem a paciência. Se eu sou intolerante, eu vou me deparar com situações em que eu preciso compreender. E assim, a gente vai já trabalhando as nossas dificuldades para que a gente um dia chegue ao que fomos destinados. Espíritos puros, espíritos perfeitos. Mas ninguém chega a ser anjo sem passar pela condição humana. E nós estamos na nossa condição humana. Né? Nas nossas dificuldades, nos trato uns com os outros, tentando agir da melhor maneira possível, tentando burilar as nossas imperfeições. Pode passar. No livro Fonte Viva, capítulo 126, ajudemos sempre. E quem é o meu próximo? Essa passagem que é o meu próximo é de Lucas, né, que a gente já viu, capítulo 10,
versículo 29. E Emmanuel traz uma reflexão linda para a gente. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. É como a lei divina recomenda: amemos o próximo como a nós mesmos. Preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadecemo-nos de sua posição, qualquer que ele seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo, trava-língua, a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde, para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da boa vontade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pensando na economia da coletividade. Olha aí, economia da coletividade. A gente aprende no coletivo. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo, que se acerca do teu coração, cada dia lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Emmanuel, aprender e auxiliar. E é por isso que Kardec, no capítulo 15 do Evangelho do Espiritismo, vai dizer que fora da caridade não há salvação. Isso tudo é caridade. Aí a gente pensa, é caridade para com o próximo? É. Mas principalmente com nós mesmos. Fora da caridade não há salvação. Quando eu pratico o bem ao outro, eu me transformo. Eu ganho mais. Essa salvação não é para o outro, é para mim. Porque eu estou evoluindo. Então a gente pensa que fazer caridade é só o bem que a gente faz para o outro. Mas, na verdade, a caridade nunca caminha sozinha, nunca é uma via de mão única. Ela é uma via de mão dupla. Porque todas as vezes que a gente acolhe um irmão, nós estamos nos beneficiando. E aí a gente para e pensa, caridade, mas existem várias formas de caridade. Caridade é a gente dar o que o outro precisa. Não adianta eu dar um alimento para quem precisa de um ouvido. Tem gente que só precisa que alguém o escute. A gente não vai dar um casaco para essa pessoa. Caridade também é deixar que o outro cresça e evolua. Se eu tenho um filho, ou que eu dou tudo de mão beijada para ele, eu estou impedindo que ele cresça. Isso não é caridade. A gente tem que trabalhar para conquistar. Socorrer é uma coisa, mas a gente, mais do que dar o peixe, é ensinar a pescar. Oferecer emprego é caridade. Mais do que você dar uma cesta básica. Então, são vários aspectos. Agora, lógico, quem está com fome, a gente vai dar comida, gente. Quem tem fome tem pressa. Mas caridade é a gente dar, dentro das nossas possibilidades, o que o outro precisa. E será que a gente está aproveitando, né, as oportunidades pelo caminho?
as pessoas caídas, porque a gente pensa no próximo como as pessoas que estão na nossa bolha. Nossos amigos, nossos familiares, marido, filho, comadre, né, amigos. Mas não, muitas das vezes o nosso próximo vai ser aquele que a gente nem conhece ou aquele que a gente nem gosta tanto assim. E ainda assim é preciso fazer o bem. É fácil? Trabalhoso, né? Mas a gente estuda para isso, para exercitar. Pode passar para mim, Bedi? E aí eu trouxe um vídeo para vocês que eu amo muito. Esse vídeo eu já usei diversas vezes na evangelização de crianças. Usamos aqui também no Natal dos assistidos pela casa. E que eu amo esse vídeo porque ele traz o amor na sua mais completa simplicidade. Porque o amor, ele acontece nas coisas simples. E a máxima desse vídeo é: o que fizeres a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Quem disse isso foi Jesus, está em Mateus, capítulo 25, versículo 40. Passa para mim, Bedinho. Convidei Jesus pra jantar lá em casa, preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta, alguém bateu a porta, corri atender. Era um mendigo, estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer. Eu pensei, agora o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer. Ele foi embora dizendo obrigado, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se tudo estava no lugar. De repente bate a porta outra vez, pensei, é Jesus que acabou de chegar. Quando eu abri, vi uma criança toda maltrapilha e de pé no chão. Seus olhos pediam, além da comida, que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso ela me agradeceu. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou pro frango, eu lhe disse coma, e me espantei quando ele disse não. Ainda confuso disse, meu senhor, lhe fiz um frango inteiro, mas vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu explicasse, olhando em meus olhos começou a falar. Estou satisfeito com as duas coxas desse frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta 2 vezes, estava com fome e me alimentou. Tudo que fizer aos pobres e pequenos o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Tudo que fizer aos pobres e pequenos o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Um gesto tão simples, né? Ele não pensou 2 vezes.
Mesmo tendo Jesus como convidado, ele não pensou duas vezes. E é exatamente assim, na verdade ele encontrou Jesus antes que Jesus chegasse à casa dele. Ele encontrou Jesus antes que Jesus chegasse lá. E essa é a única forma da gente encontrar Jesus. É no próximo. A gente encontra Jesus no próximo. Não é através da oração, é um meio. Mas a gente encontra no amor vivido. É no próximo. Pode passar. E agora, para concluir o nosso estudo, uma reflexão. Eu posso dar ao outro o que eu não possuo? O que vocês acham? Podem responder. É possível a gente dar algo que a gente não tem? Porque, na máxima, amarás o próximo como a si mesmo, tem uma mensagem implícita aí. Se eu não tiver amor, como eu vou dar amor? Eu me amo? Eu me amo? A gente precisa se amar, gente. Como filhos de Deus. É através do que a gente tem dentro que a gente oferece ao mundo. A gente só oferece o mundo que a gente tem dentro. E a gente precisa se amar. E muitas das vezes esse próximo somos nós mesmos. É acolher a nossa criança interior, que às vezes ficou lá no fundo, embaixo de tantos traumas, embaixo de tantas questões, situações, e que a gente precisa resgatar, acolher, nos acolher, se respeitar, respeitar nossos limites, pedir ajuda quando necessário, descansar quando for preciso. Porque Jesus, a gente às vezes tem uma falsa ideia de que para amor próprio, a gente tem uma falsa ideia de que amor próprio é egoísmo. E não. Ou que para amar o próximo, eu preciso me auto-abandonar. Jesus não pediu nenhuma dessas duas coisas, gente. Ele pediu para amar ao próximo como a si mesmo. Nem acima, nem abaixo. Porque, afinal das contas, a grande verdade é que quando chegarmos à nossa destinação, que é de espíritos perfeitos, isso a gente sabe que vai levar milhares de anos, não sei, né? Vai levar muito tempo, a gente vai amar todo mundo igual. Pai, nem vai existir mais esse tipo de separação, porque não vai precisar mais. Seremos todos irmãos fraternos, seremos uma grande família universal, vivenciando o grande amor universal, por Deus, pelo outro, por mim, por todo mundo. Então esse é o convite da noite de hoje. Vamos amar o próximo, mas vamos trabalhar também o amor por nós mesmos. São essas reflexões da noite de hoje. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Cíntia. Uma ótima reflexão para a nossa noite. Que consigamos carregar esse amor, né, esse entendimento do que é o amor. Para finalizar, você faz a peça final para a gente? Sim. Obrigado, Cíntia. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, nosso irmão amado, que tanto falamos dele nessa noite, e pedir que nos ajude a interiorizar todos esses ensinamentos. E ao sairmos daqui, começar a botá-los em prática. Para que possamos, assim, galgar mais um degrauzinho rumo à nossa própria evolução. Que possamos nos esforçar para seguir esses ensinamentos,
Se eu consigo subir um degrauzinho, talvez eu consiga subir 2, sem me agredir, mas me esforçando para ir além mais um pouquinho. Ajuda-nos, Senhor, com coragem para tentarmos, porque iremos conseguir. Abençoa, Mestre, a todas as pessoas que precisam de amor nos hospitais, nos presídios, nas ruas, em casa. Todas as pessoas que estão doentes do corpo, da alma, do espírito. Abençoa a todos, Senhor, que precisa do teu amparo. Abençoa a nossa família. Abençoa os nossos queridos. Mas abençoa também, Senhor, a todos aqueles que não têm quem peça por eles. E assim, pedimos permissão para dar como encerrada a primeira parte da reunião pública de hoje. Graças a Deus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.